Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio no versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Elegeu, essa palavra eleição, elegeu, do grego é ekloge. Então esse é o termo que vem, ekloge. E a eleição vai olhar para o aspecto passado da nossa salvação, porque nos diz aqui, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, a eleição de Deus na nossa vida vai olhar para o nosso passado. Deus, na sua presciência, no seu conhecimento, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então esse é o ecloge, ele vai olhar para o passado. Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é algo da presciência e da graça de Deus. Eu havia colocado no áudio anterior sobre essa doutrina de eleição e predestinação, que nos divide um pouco, embora não nos separa, mas divide muitas vezes o nosso conhecimento um pouco. Segundo Tessalonicenses 2,13 tem algo assim precioso, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Então aqui são esses textos que muitas vezes a gente tem que analisar com muita calma antes de tomar uma providência ou tomar uma posição. Então aqui diz, Deus os elegeu desde o princípio para a salvação. Então, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, e ele está dizendo, Deus elegeu vocês desde o princípio para a salvação. Então, são esses textos que muitas vezes nos fazem refletir. Agora, é claro que a onisciência de Deus, Deus já conhece o nosso coração. Deus já sabe quem vai aceitar, quem vai crer, quem não vai crer. Então, são essas coisas que nós devemos entender. Eu sigo dizendo, num todo, se tu olhar, a salvação é oferecida a todas as pessoas. E aquele que aceita a salvação, aquele que aceita Jesus, a princípio é ele que vai se tornar um eleito de Deus, aquele que Deus elegeu desde o princípio. Agora, uma coisa que nós temos que nos colocar diante de Deus. E quando eu escuto as coisas, eu escutei uma mensagem, escutei um estudo todo sobre predestinação, sobre eleição, e vi esses versículos. A primeira coisa que eu pensei comigo é bíblico. É bíblico. Aí é que nós temos que parar. Se é bíblico, Deus é justo. E Deus faz o que lhe agrada. Agora, eu analisando, vendo os textos, eu digo, não, para mim não, a princípio não é, embora que tenha textos que venham a trazer um entendimento dessa forma, no geral, eu acredito que não seja dessa forma. Mas se é bíblico, é bíblico. E aí nós temos que nos colocar debaixo da palavra de Deus. Agora, tu lê, tu analisa, tu vê outros textos e tu vê, não. Essa eleição é porque Deus já conhece desde o início, e a eleição é para que nós sejamos santificados, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis nele. E aí a gente
vai seguir sendo sempre bíblico e se colocando debaixo da palavra de Deus. O que acontece hoje, eu vou explicar algo, vou sair um pouquinho do tema para explicar o que acontece hoje conosco na igreja. Bom, eu trabalhei toda a minha vida na minha profissão e nós tínhamos um estatuto. Nesse estatuto que regia a minha profissão tinha, eu não tenho certeza, mas eram 5 deveres, algumas obrigações. E o resto do estatuto era todos os meus direitos, os direitos da minha profissão. Inúmeros direitos. Eu acho que os deveres e as obrigações, eu acho que cabia numa folha só, numa página, quem sabe. Mas os meus direitos eram 30, 40 páginas, eu acredito, ou mais. Se tu me perguntar qual eram os teus deveres, eu não me lembro. Tenho uma noção vaga sobre ética, sobre comprometimento com a verdade, algumas coisas assim, mas eu não sei. Agora, os meus direitos eu conhecia bem os meus direitos. Agora, os meus deveres, muitas vezes, em uma página só, eu podia ter decorado, saber decorar todos os meus deveres. Mas não era nas páginas que eu procurava, eu sempre procurava as páginas do meu direito. Ó, estão me tirando alguma coisa, a minha instituição tem que me dar isso aqui. E muitas vezes eu trabalhei em sessão de entrar com requerimento, solicitando um direito. E a gente orientava, não, tu tem direito, vamos pedir, vamos solicitar, tu vai receber. Então, os direitos a pessoa sempre procura e a gente sempre procura mostrar para todos os seus direitos. E eu estou contando essa história só para te entender que nós, hoje, na igreja se apresenta todos os nossos direitos e a gente está reivindicando os direitos e o que Deus disse que nós podemos ter e a gente vai reivindicar. Existe um movimento no meio da igreja que tu já dá ordem e tu grita os teus direitos, tu sai dizendo o teu direito e coloca Deus quase que numa parede. Deus tem que cumprir. E tu exige de Deus, e tu cobra de Deus os teus direitos, e tu tem que determinar e fala o teu direito, e ordena, e diz para Deus que Deus tem que fazer de qualquer jeito. É teu direito e Deus te deu. Amém? Agora, a gente tem que entender que os nossos direitos, se tu analisar, são os deveres de Deus. Se eu tenho um direito, Deus tem um dever comigo. Agora, existe o contraponto. Todos os direitos de Deus são os meus deveres. Então, Deus também tem os seus direitos e tem os deveres, as obrigações, os estatutos, que é direito de Deus e que são deveres meus. Mas o que eu digo é que muitas vezes nós passamos por alto e a gente escolhe. E hoje nós temos uma igreja que a gente escolhe o que nós vamos cumprir. A nossa mente, ela é uma mente que escolhe. Ela consegue ver o que ela quer cumprir. E o que ela não quer cumprir, ela paga. Então eu diria que é uma mente seletiva. Nós não nos colocamos debaixo da palavra de Deus. A gente cumpre, hoje a gente vê na igreja isso aí, eu não estou atacando ninguém, eu estou dizendo a partir da minha vida, nós temos uma mente seletiva. O que não nos convém, nós não cumprimos. O que não me convém na palavra, eu não cumpro. Ah, isso aqui não me convém. E aí eu tenho, não, porque eu não preciso, porque quando Deus fala em perdoar, eu acho que não, tem situação que eu não vou perdoar. Tem situação que eu não amo, tem situação que eu não cumpro, tem coisas que eu não faço, tem coisas que eu faço que eu não escuto, então minha mente é seletiva. Só que eu não posso esquecer que os meus deveres são direitos de Deus. São os direitos que Deus tem sobre a nossa vida. Então quando Deus me chama a cumprir, a meditar na palavra, é um dever e é um direito de Deus nos cobrar.
Quando Deus nos manda amar nosso próximo, é um dever nosso e é um direito de Deus nos cobrar. Deus está dizendo, ó, eu mandei amar o teu próximo. Mas o que eu quero colocar é que hoje nós temos uma igreja que é seletiva. Você prega, como na minha profissão, os direitos. Não, tu cobra de Deus. Deus vai te dar e Deus tem que te dar, porque se Deus não te der, Deus é mentiroso, Deus não pode mentir. Se Ele diz que vai fazer, Ele tem que fazer, Ele tem a obrigação de fazer. E tu, praticamente, não se faz isso literalmente, mas se tu entender praticamente, a gente dá ordem para Deus, a gente determina que Deus tem que fazer e pronto. E a gente pega a palavra, está aqui meu direito, tem que fazer, e a gente obriga a Deus. E Deus é fiel, Deus faz. Mas nós temos que entender que existem deveres, e que esses nossos deveres, estatutos e obrigações são direitos de Deus. Então eu quero que tu entenda que nós temos que nos colocar debaixo da palavra de Deus e sermos bíblicos. Tem muita coisa que não se dá para pregar. Eu escuto algumas mensagens e são mensagens engraçadas e eu fico assim analisando, espantado. Mas não se coloca a palavra de Deus e não se coloca. Parece que se tu colocar as obrigações das pessoas, tu vai espantar o teu rebanho, as pessoas vão embora. Porque eles vão encontrar outro lugar que ninguém está cobrando nada. Então, são simples, nós vamos entrar aqui no matrimônio. Paulo escreveu também ao esposo. Bom, e aí tem as obrigações do esposo e da esposa. Mas se procura entender o homem, se procura entender que o homem trabalha, que o homem é assim, psicologicamente ele é desse jeito, a mulher psicologicamente é desse jeito, é assim, é assado, e nós temos que entender que se o homem age desse jeito, a mulher age de outro jeito, sim, mas quem nos criou sabia de tudo isso já, e sabe, e ele é consciente, e mesmo assim ele mandou, e deu ordens para a mulher agir desse jeito e o homem agir desse jeito. E um tem a sua função dentro do casamento e o outro tem outro. E Deus conhece mais do que os psicólogos. Deus nos conhece muito melhor, Ele sabe que a mulher precisa falar tantas palavras por dia, que o homem tem que agir desse jeito, que o homem tem que agir do outro. Tudo Deus sabe. Então, e Deus, mesmo conhecendo todas as coisas, Ele deu a ordem e pronto. Só que não é que desse jeito, porque tem que agir dessa forma, tem que agir... E aí entra muita psicologia, muita coisa, e pouca obediência na palavra. Então eu abri esse parênteses para dizer que nós somos os campeões, e eu sou campeão de exigir meus direitos, e de chegar diante de Deus e cobrar, mas eu passo muito por cima dos deveres, das minhas obrigações. Tem coisa que eu não quero escutar, tem coisa que me desagrada. E tem coisa que Deus fala e eu digo, não é bem assim. Então eu não me coloco debaixo das minhas obrigações e dos meus deveres. Mas eu sou um homem cheio de direito e está se pregando que eu tenho direito, que eu posso exigir de Deus. Mas a minha parte eu não faço. Então são essas situações e eu quero com esse estudo que nós possamos entender que nós temos que ser bíblico. Agora, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração e que nós estamos aprendendo. Agora com sinceridade, não, eu não concordo com isso porque simplesmente eu não concordo, mas a Bíblia está dizendo que é assim. Mas eu não concordo, não é bem assim, não. A gente tem que procurar conhecer a verdade e obedecer. Então, eu coloquei essas doutrinas, mas se é bíblico eu ia aceitar. Agora, a meu ver, até hoje eu acredito que não seja. Mas eu digo, Senhor, se é bíblico eu quero aceitar. Então Deus nos elegeu. Vamos voltar agora, fechar o parênteses e vamos voltar para lá. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, essa eleição vai olhar para o passado, porque foi algo que Deus fez antes de eu existir. Mas Ele me elegeu antes da fundação do mundo, Ele já me chamou, me escolheu, me elegeu para que eu fosse santo e irrepreensível. Então, a santidade nós já falamos, é o agios, e ser irrepreensível, não ter nada que repreenda a minha vida. Então, são coisas que
são praticamente impossíveis na nossa vida. De que eu seja irrepreensível, mas foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me elegeu, para ser santo e irrepreensível. E é diante dele, para viver uma vida diante dele em santidade e que não tenho que repreender, não tenho que chamar atenção, não. É uma vida totalmente debaixo da sua palavra, uma vida bíblica. Então é isso que Deus quer agora. Se eu não obedeço, se eu não me coloco debaixo da palavra, eu não estou sendo irrepreensível, eu vou ter sempre repreensão. E eu não vou poder estar diante de Deus em santidade irrepreensível. E aí é interessante que ele diz que é diante dele, em amor. Eu havia colocado uma passagem de Colossenses, no outro áudio, que fala que o amor, que nós temos que nos revestir de amor. Colossenses 3,14, sobre tudo isso revestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós servimos um Deus que é perfeito, totalmente perfeito, que é santíssimo. E nós vamos ser santos e irrepreensíveis em amor, e vai representar nossa perfeição. É revestido nesse amor, é em amor. E isso vai refletir perfeição na nossa vida. No 5 ele diz que ele nos predestinou para filhos de adoção. E aqui nós vamos parar um pouquinho de novo e nós vamos analisar essas palavras. A predestinação, eu havia falado de eleição e predestinação. A predestinação se diz é algo para o futuro. Se a nossa eleição foi antes da fundação do mundo e Deus nos predestina para algo, é algo que tu está fazendo para o futuro. É como se tu pensasse assim, bom, o que eu receber o mês que vem é para pagar o imposto do carro. O 13º que eu receber, ele vai com destino a pagar o cartão de crédito que estourou. Então, ele já está predestinado, ele não chegou ainda, mas ele já está predestinado quando chegar para pagar o imposto, para pagar o cartão que estourou, para saldar alguma conta. Então já tem um predestino, ele não está ainda. Então o predestino está falando sobre o futuro, é algo que antecipadamente tu já deu um destino. Bom, esse que vai chegar é para isso. Então do grego é proorizo, a palavra do grego é proorizo. Então tu já deu uma destinação. De antemão tu já estabeleceu e fixou alguma coisa que tu vai fazer, tu já deu o destino daquilo que tu não tem ainda. Então essa é predestinação. Então a predestinação vai olhar para o nosso futuro e a eleição vai olhar para o nosso passado. E ele nos predestina para filhos de adoção. Então aqui no meu entendimento o salvo, ele é um eleito de Deus. E ele foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, e ele, como salvo, ele já é predestinado como salvo para ser filho de adoção por Jesus Cristo. Bom, aqui temos outro ato importante, porque é filhos de adoção, e nós vamos encontrar essa palavra algumas vezes na Bíblia, tu vai achar adoção. Então pode nos dar a entender que nós somos como se fossem filhos adotados de Deus. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina, porque nós fomos regenerados, nós fomos nascidos de novo, e quando nós recebemos o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus, conforme João no capítulo 1. Pedro, quando ele escreve a sua epístola, ele diz que nós fomos regenerados de novo, fomos nascidos de novo pela palavra. Então é diferente assim, ó. Tu pega Pedro, primeira epístola de Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós somos gerados de novo pela palavra de Deus. Então nós já nascemos no reino de Deus. Esse novo nascimento se dá no reino. Então, essa adoção aqui, existe uma explicação, não sei se é a melhor, mas nós somos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus.
essa palavra adoção de filhos, aí vamos pegar, quando eu tenho aqui, eu gosto de trazer para te ter um conhecimento melhor. Eu tenho a palavra no grego, com H, uioteses. Uios seria filho e teses seria a posição. Então essa adoção é posição de filho. É como se tu colocasse na tua posição de filho. Então nós somos filhos adotados de Deus? Não, não somos filhos adotados. Mas isso parece que vem do grego, vem da antiga Grécia. Tinha esse costume da adoção de filhos na antiga Grécia. E não tinha nada a ver com a filiação da criança, mas sim na posição. Então essa palavra uio, teses, é a posição de filho. Então quando uma criança um filho atingia uma idade X, ele passava a posição de herdeiro da família. E aí vem essa expressão bíblica de adoção de filhos. Veio essa ideia. Então não é que tu é um filho adotado, não, tu nasceu na família de Deus pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Tu tem o direito de filho através de Cristo. Agora, essa adoção de filhos se entende que seja tu tomar a tua posição de filho como herdeiro. Então, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo nós tomamos a nossa posição em Cristo de herdeiro da família de Deus. Então eu não sei se tu está compreendendo, muitas vezes tu vai encontrar esse termo adoção em vários textos da Bíblia. E aí muitas vezes parece que nós somos filhos adotados de Deus. Não, nós nascemos de novo na família de Deus. Nós somos genuínos filhos de Deus em Cristo Jesus. Agora essa adoção Deus nos predestinou para que nós viéssemos a ocupar a nossa posição de herdeiro em Cristo. E aí diz que isso foi para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele nos predestina para tomarmos a posição de filhos em Cristo Jesus, de herdeiros, para si mesmo. E aí, segundo a boa vontade dele, o beneplácito é o desejo de Deus. É a vontade soberana de nosso Deus. E isso tem um objetivo, diz que é para louvor da glória da sua graça. Então, essa graça de Deus, ela é maravilhosa. Essa graça ela é grandiosa. É uma graça que ela não tem fim. Então é para louvor da glória da graça. Então essa graça tem uma glória, ela é gloriosa demais, e a gente tem que louvar essa glória dessa graça de Deus. Quer dizer, graça é favor imerecido. Essa posição que Deus nos dá como herdeiros é uma posição totalmente merecida. Agora, não é só isso. Todas as coisas, todas essas bênçãos espirituais, bênçãos celestiais, que nós recebemos em Cristo nos lugares celestiais, é graça. É um privilégio glorioso, jamais merecido pelo homem. Então, Deus ele nos salva. Bom, tá legal, já nos salvou, estamos livres. Alguns creem, e eu acho interessante isso, e eu já escutei, que a salvação no final é só um seguro contra o inferno, é seguro contra fogo. Só quer ser salvo porque não, só para se segurar que é um seguro de incêndio, seguro contra o inferno. Então a salvação tá legal. Mas só Deus não ficou contente só de nos livrar e nos dar um seguro contra fogo. Ele nos salva da perdição eterna e ele nos santifica, ele nos justifica. Ele imputa a justiça de Deus e ele nos olha como justo, nos olha, e ele ainda não está contente, ele quer nos glorificar, ele quer nos colocar numa posição de filho, ele quer nos dar um corpo semelhante ao seu filho, e diz que na eternidade tudo Deus planejou e predeterminou, porque ele queria dar uma noiva ao seu filho.
Ele queria presentear o filho e ele faz tudo com o objetivo de que o filho seja honrado e receba uma noiva imaculada, santa, pura, glorificada. Então é o propósito do Pai de glorificar o Filho. E é isso que muitas vezes a gente tem que entender quando nós entramos no livro de Apocalipse, que é a revelação da glória de Cristo. É o Pai glorificando o Filho com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo com ele. E aí ele prepara uma noiva e faz tudo para que o Filho seja honrado, para que o Filho seja exaltado. E nós fazemos parte dessa herança de Deus. E tu vai ver que mais adiante, ainda nesse capítulo que nós estamos andando devagar, tu vai entender que nós somos herança de Deus. Nós nos tornamos herança de Deus para Cristo. Isso é importante. E nós somos herdeiros também de Cristo. Então, além de nós sermos a própria herança, nós somos herdeiros. Então, nós vamos ver isso também. Então, voltando para o texto, é para a glória, para louvor da glória da sua graça. E aí, por essa graça, ele nos faz agradáveis a si, em Cristo, no amado. No amado, ele nos faz agradáveis a si, quer dizer, ele nos olha e se agrada de nós. Ele se agrada, nos torna agradáveis a ele. Nós somos totalmente desagradáveis a Deus porque nós somos pecadores, nós somos rebeldes. Nós somos homens maus. Nós somos uma raça perdida, mas no amado, em Cristo. Ele nos faz agradáveis a si mesmo. Ele operou de uma forma gloriosa, de uma forma majestosa, e é isso que Efésios vem nos trazer. Ele operou desde antes da fundação do mundo, nos tornando agradáveis a si. Ele criou na sua justiça, na sua presciência, na sua onipotência, na sua onisciência. Ele cria, e ele bola, e ele planeja de nos fazer agradáveis a si. E aí quando ele te olha em Cristo e tu te torna agradável. Em Cristo, tu te torna agradável a Deus. A tua vida se torna agradável a Deus. E nele, diz no 7, nós temos redenção pelo sangue. Bom, redenção é resgate. É o sangue de Jesus. Ele nos traz o resgate. É isso que é a redenção. A redenção é como se nós estivéssemos no mercado de escravos. Tu está no mercado de escravos. E aí ele vem e te resgata. Do grego é litron. Tu é liberado da tua escravidão mediante um resgate. Ele vai pagar o resgate. Então é litron, tem outras palavras, agorazo também. Exagorazo, ele resgata, ele compra. Então é tirar um escravo da praça para que ele nunca mais seja exposto à venda. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses 1,13. Então ele nos tira da potestade. Nós estávamos ali como escravo, numa praça, exposto, na potestade das trevas, no poder das trevas. E ele nos transporta, ele nos resgata, ele nos compra, ele nos tira desse mercado de escravos, para nós não ficar mais exposto à venda. Então, a redenção é isso, é o resgate, é o que Deus fez por nós. Nós somos resgatados. E isso é glorioso. Agora, para que haja um resgate, tem que se pagar um preço. Então, resgatou. Bom, ele nos resgatou. E para que haja essa redenção, tem que se pagar um preço. E aí ele já diz qual foi o preço. Ele nos resgatou pelo seu sangue. Então, pelo sangue de Cristo, na cruz, nós somos resgatados da vida de escravidão ao pecado. E ele nos tira do império e da potestade das trevas e nos traz para o reino, nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para que nós não sejamos mais escravos. Então, qual o preço do resgate? O sangue. Ele dá a sua vida por nós. Ele entrega a sua vida, ele paga o resgate.
para que nós saiamos desse mercado de escravos. E aí ele diz que existe a remissão das ofensas. A remissão é perdão. Remir é perdoar. Ele nos perdoa as nossas ofensas, quer dizer, ele perdoa os nossos pecados. Nós ofendemos a Deus. Ofendemos a Deus com a nossa rebeldia. Nós ofendemos a Deus com o nosso procedimento. Deus é o ofendido. Deus é o atacado. Deus é aquele que sofre o prejuízo do nosso pecado. E aí o sangue vem trazer perdão, vem remir, vem pagar a ofensa a Deus. E aí vem satisfazer a justiça de Deus. E diz de novo, segundo as riquezas da sua graça. Então essa graça além de ela ser uma graça gloriosa, ela é riquíssima. E nunca é demais esquecer que graça é favor imerecido. E diz no 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, a graça sobreabundou. Ela, onde houve pecado, o apóstolo Paulo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É graça de Deus, ela sobrepujou o pecado. Não houve tamanho de pecado que essa graça não viesse a superar. Então é uma graça maravilhosa. Tu pega Romanos 5:20, diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, quer dizer, ofensa que nós fizemos a Deus. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, o objetivo da lei foi nos mostrar quão miserável nós somos e como ofensivos nós somos a Deus. E aí o pecado abundou, a ofensa abundou. Mas onde houve ofensa e onde houve pecado, a graça superabundou, quer dizer, a graça sobrepujou o pecado. Não tem pecado que a graça de Deus não venha a superar. Agora, é aquela situação que fala em, se não me falha a memória, em João 16, vou pegar aqui, que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o mundo. Mas diz, João 16:9, do pecado porque não crê em mim. Então esse é o único problema. A graça, ela deixa de fluir. E essa graça, ela não flui sobre a nossa vida quando nós não cremos em Cristo. Por quê? Porque nos faz agradáveis em Cristo. É tudo através de Cristo, é através do amado. Então, quando alguém tranca a Cristo na sua vida e não deixa entrar, e não aceita, ele perdeu a graça, caiu da graça. Quando ele deixa Cristo, ele não tem graça, não existe graça na vida dele, então o pecado permanece. Então são essas coisas gloriosas, e nós estamos andando de maneira prudente, aprendendo. Então é em sabedoria e prudência, é com muita prudência, com muita tranquilidade, é algo prudente, algo que a gente está fazendo com muito raciocínio, com muita tranquilidade e em toda sabedoria. E isso é maravilhoso de Deus. Então a graça de Deus se manifesta, essa graça abundante, através de Cristo, pelo que Ele fez na cruz, derramando seu sangue por nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça, te rendemos graça pela tua gloriosa graça para conosco, em Cristo. Senhor, é tudo em Cristo.
Nós vamos ver em Efésios ainda que é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não temos nada. Sem Cristo nós seguimos sendo os mesmos miseráveis pecadores, caminhando errantes com destino à perdição eterna, ao inferno. E não tem, é assim, de simples, de maneira simples. Sem Cristo, todas as bênçãos que nos mostram aqui é em Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo eu não sou nada. Sem Cristo nem salvo, nem nada. Minha vida está perdida. E eu quero estar agarrado a Cristo, através do seu amor e da sua graça maravilhosa.